Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Alumna Podcast. Esse podcast é o oferecimento da Alumna Studio, seu espaço audiovisual no centro de Belo Horizonte. E aí, eu tô hoje aqui com minha namorada, minha sócia. Oi, de gente, todos os dias. Isadora aqui. Pra quem não me conhece, eu já tenho enjoado de ver minha cara aqui no Alumna Podcast. E hoje a gente vai conversar com um amigo meu de mais de 20 anos, que estudou comigo na escola, no Estadual Central, mas tem uma história... É uma história grande, vai ser difícil até a gente contar isso num tempo que a gente tem aqui, mas é ele, Rodrigo Honorato, né? Honorato. Cara, mas pra mim é dog, né? Não tem jeito. Vai ser dog, né? É dog. Fala, meu mano, como é que você tá? Bom, tô muito feliz, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei pensando muito, né? Quando vocês fizeram o convite, eu fiquei assim, nossa, e aí, como é que vai ser? A gente vai conversar sobre o quê? Esse bate-papo vai ser sobre inglês, vai ser sobre ser professor, vai ser sobre viajar, vai ser o quê, né? Porque tem assunto pra caramba. Tem muito assunto e eu fiquei muito feliz pelo convite, muito obrigado. Cara, obrigado você pelo seu tempo aí. A gente que agradece você ter aceitado vir conversar com a Sim. gente dentro esse tempo corrido seu, cheio de alunos aí. Complicado. Desculpa, amor, te cortei. Pode falar, o que você queria falar? Ele é um cara famoso, viu? Cara, assim, na verdade você falou disso aí porque eu tenho um histórico aí também com inglês, a galera que me acompanha sabe. E eu também dei aula de inglês, assim, como meio de sobrevivência na graduação, né? Na faculdade eu tinha feito intercâmbio, inclusive a gente vai chegar lá, mas foi uma profissão que eu tive ali, né, por 5 anos até, foi bastante tempo, até que eu me formei e depois fui para minha profissão, né? E aí, só que assim, você é o cara que é graduado, tem pós-graduação em linguística, né? Acho que a sua área também é linguística, eu não né? cheguei a fazer a pós. Uhum. Na verdade, eu tinha um pré-projeto de mestrado, né? Eu fiz o curso de letras. Acho que você me contou disso. E aí eu tinha esse pré-projeto que inclusive já estava até aprovado. Só que aí eu tinha que fazer uma decisão. Ou eu continuava na vida acadêmica, ou eu ia para esse mundo do empreendimento, né? De abrir minha própria escola, que foi o que eu decidi fazer. Então eu deixei a vida acadêmica de lado e aí fui para foi empresariar. Dar aula, empresariar e ver como funcionava. Cara, tem tanta coisa assim. Não, mas aí, vamos começar do começo, então, é então, muita coisa assim, que na verdade ele tava chegando nesse ponto, assim, que ele é um cara que se graduou e formou em letras e tá atuando já tem quanto tempo aí você tá na área? Bom, eu comecei a dar aula efetivamente em 2005, em fevereiro de 2005. Então, quase 20 anos, né? 19 anos. Caramba. E uns quebrados. Porque a gente formou no estadual em 2004. Exato. E aí, você, 2005 já tava dando aula. Então, essa história é bem legal, assim. Eu vou brincar aqui que a Nathalie, que tá ali, ela vai rir de mim, né? Porque ela fala assim, que sempre quando eu vou contar um fato, eu volto... Em 1986... Eu também sou assim, palestrinha, né? Você tem que contar direitinho. Mas tem que contextualizar, mas eu vou voltar um pouco. Em 2003, eu comecei a estudar inglês. Só que lá em 1997... eu tomei bomba na 5ª série. Logo na 5ª série, né? Na 5ª série. Eu acho que eu sei por que eu tava contando as piadas e aí eu tomei bomba lá e fiz a 5ª série de novo. E foi muito legal fazer a 5ª série de novo, que eu conheci vários dos meus amigos que eu tenho até hoje. E foi, assim, eu fiquei mais velho, né? Eu era aquele cara repetente, né? Eu era um dos mais velhos da 5ª série do ano seguinte, né? E isso me fez sair da escola onde eu estudava, que era no Carlos Lacerda, lá no bairro nosso, no bairro Ipiranga. E eu estudei... Bairro nosso porque o Rodrigo é meu vizinho, tá, gente? Vizinho. E aí, o que acontece? Como eu tomei bomba, aí eu cheguei na 8ª série e aí falaram, olha, você não vai conseguir fazer o ensino médio aqui, você vai ter que procurar uma escola. E aí eles deram algumas opções de escola aqui em BH. Eles falaram, você pode ir para o Marconi, você pode ir para o Imaco, que era dentro do Parque Municipal, e você pode ir para o Estadual Central. E eu lembro que eu fiquei muito triste. Eu falei assim, nossa, não quero sair da escola, né? Porque, tipo assim, eu tava desde a 5ª série
lá com os meus amigos, tudo. E é uma escola no meu bairro, ia a pé, e agora eu vou ter que pegar metrô, pegar ônibus, pegar a integração, né? Que eu pegava integração. Aí caiu a escola pra mim, Estadual Central. Aí vai eu pro Estadual Central em 2002. E aí cheguei lá em 2002, fiz novos amigos, fui pra unidade 2, né? Que é a unidade menor, né? De baixo. E aí fiz alguns amigos lá, tudo, conheci várias pessoas. E aí eu consegui entender como que as tribos funcionavam, né? Porque assim, vinha gente do Barreiro, vinha gente de lá do Lourdes mesmo, que estudava lá, que só atravessava a rua. E tinha gente do meu bairro, tinha gente que tinha tomado bomba também, que eu nem sabia que tinha tomado bomba, só que foi pra lá porque era mais velho. E aí nessa brincadeira toda que eu conheci o Marcelo. Foi. Né? E na época... 2002, eu não estudava inglês ainda, não falava inglês. Na verdade, eu colava na prova de um amigo meu, que é o Vitor, que virou meu aluno depois. Massa, hein? Nossa, que Vitinho, mas você... meu padrinho, meu amigo, e virou meu aluno depois. Minha pergunta rápida, mas se você não falava inglês, mas você tinha um interesse? Sim, desde criança. Desde criança. É. Eu brincava em frente ao espelho, minha mãe me conta isso, eu não lembro disso. Ela falava assim, não, Rodrigo, que eu ficava brincando em frente ao espelho e ficava assim, achava legal. E eu achava o máximo, e minha mãe ficava assim, Rodrigo, o que você tá fazendo? Eu tô falando inglês. Aí ela, não, mas isso não é inglês, não. A senhora entende inglês? Ela, não. A senhora tá me entendendo? Não. Então é inglês. Era a minha lógica de criança. Se minha mãe me contava, eu ria, né? E aí, beleza. Fui pro Estadual Central. E aí, no Estadual Central, tinha programas de intercâmbio, né? Que recebiam essas pessoas de outros países, né? Então, eu lembro que tinha a Yumi, que era mas isso aí já no terceiro ano, né? Tipo, a gente estudou 2 anos, né? Até chegar ao terceiro pra ter essa experiência. Exatamente. No primeiro ano, 2002, eu não estudava inglês, não falava inglês, Vitinho que me ajudava. Em 2003, eu comecei a estudar inglês. No dia 10 de março de 2003, foi minha primeira aula de inglês. Inclusive, eu acabei de passar em frente à escola, que fica na Avenida Amazonas. Hoje não deve existir mais. E eu até deixei lá no meu Instagram. Ela falou, gente, eu estudei ali. Minha primeira escola foi ali aos 17 anos. E aí, em 2004, a gente já estava no terceiro ano. Sim. E como eu tinha tomado bomba lá na quinta série, eu já tinha 18 anos. Então, eu era um cara assim, que já tinha 18 anos, já tinha emprego. Eu trabalhava num call center. Eu nem sabia. Então assim, eu estudava de manhã, aí eu ia trabalhar à tarde no ensino médio, ia de carro para a escola, porque minha irmã emprestava o carro dela. Então assim, era diferente, é diferente do menino de ensino médio, né? Normal, que pega o ônibus, que a mãe busca, o pai busca na escola. Eu já era mais independente nisso. Em 2004, né? Eu já tinha 1 ano estudando inglês. E a minha coordenadora lá na escola falou assim, Rodrigo, parece que você gosta muito de inglês, né? Eu gosto muito. Por quê? Eu estudava no Estadual Central de manhã e a minha aula era 2 da tarde, segunda e quarta, de 2 às 3. Só que como eu saía do estadual, eu não ia para casa para depois voltar pro centro. Então eu ficava aqui no centro e aí eu já ia para aula. E aí eu sempre chegava lá, 12:30. E minha aula era 2 horas. Então eu ficava na sala de vídeo, lendo os livrinhos de literatura, que era nivelado. Então eu ficava ali. E a coordenadora sempre passava e me via. Falou assim, Rodrigo, você gosta muito de inglês? Não, eu gosto muito. Você gosta de quê, exatamente? Ela falou, eu gosto de hip hop. Eu escuto hip hop, né? E o hip hop tava na alta, no auge, né? Que era Nelly, 50 Cent. 50 Cent, muito. Dr. Dre, Snoop Dogg, Chris Brown começando, criança ainda. Adolescente ainda. Excuse me, miss. Across the room. Era aquela música, né? Com a vozinha toda fininha. Era, a primeira foi Run It. Run It, exatamente. E aí, eu escutando essas músicas todas, eu falei com ela, eu gosto disso. Ela falou assim, vamos conversar em inglês, deixa eu ver seu nível. Aí eu falei assim, olha, eu tô estudando inglês faz 1 ano. Eu não sei falar muito bem ainda não, mas vamos conversar. E aí eu comecei a falar inglês. Eu falei assim, Rodrigo, seu inglês é muito bom. Você quer ser monitor aqui na escola? Eu falei, quero.
que eu tenho que fazer? Pô, você vai ajudar as pessoas que estão iniciando e que estão com workbook para fazer. Então, o homework, você vai ajudar essa galera com o homework. Eu falo, beleza. E aí, você não vai precisar mais pagar o seu curso. Nossa! Que legal, hein? Aí eu cheguei na minha mãe, falei, mãe, não vou precisar mais pagar o curso. E minha mãe falou, mas eu vou continuar pagando pra você e eu te dou o dinheiro, você fica com o dinheiro pra você. Massa. Aí, beleza. Que massa, velho. Aí minha mãe já deu essa ajuda. Né? Aí, tipo assim, então eu não pagava o curso de inglês mais, no meu segundo ano no curso de inglês, só que eu tinha que pagar 4 horas de monitoria por semana e eu ganhava material também. Nossa, maravilha. Que era o material de Cambridge, era muito legal, que era o New Interchange, da galera... Estudei nisso daí também. A galera estudou nesse material. Também. Então era basicamente esse o início, assim, de tudo. E aí, chegando no Estadual Central, quem que eu encontro, Isadora? Quem que eu encontro? O Mundinho. Aí o Mundinho tava lá, né, de blusa de basquete. Tudo misturado, Jesus tomou boné pra trás. Munhequeira. Munhequeira de basquete, né? A galera usava munhequeira. Calça cargo. E eu olhando assim, falei, não, velho, eu quero ser igual esses caras, velho. Que eu achava o máximo. Né? Aquela calça ali na metade do popô. Né? Ele ficava ali. Eu queria era aquilo. E eu falei, não, que doido e tal. E ele já falava muito mais inglês que eu. Tipo assim, eu tinha porque eu comecei bem antes, né? Eu comecei a estudar numa escola, minha madrinha teve uma escola em Brasília, então ela me colocou com 8, 9 anos. Aí eu fiquei, acho que 1 ano nessa escola, depois eu fui pra Paracatu, fiquei 1 ano no CCA, e depois eu fui estudando sozinho. Eu fiz, acho que, isso aí, uns 2 anos de escola, assim, pra falar que eu fui pra uma escola. E depois foi sozinho, assim, legal. Tipo, pegando do jeito que eu dava, E... É isso, na correria, assim. Eu acho que você foi muito pra esse lado. E eu tô abismado porque eu não sabia que você tinha pegado assim tão rápido também. De um ano pro outro você já tava... De um ano pro outro eu falava, sabe? Hoje, né, a gente vê muito isso, né? Fique fluente em 3 meses, 6 meses, em 1 ano, tudo. Eu acho que é possível você falar essa língua muito rápido mesmo. Tem gente que vai aprender alguma coisa e desembolar em 3 meses mesmo. Essa pessoa não vai ser um proficiente na língua, não vai chegar no nível avançado de inglês, de usar vocabulários, sei lá, de área, né? Rebuscado, assim, nossa, sei lá, você foi aeromoça, né? Eu nem falo aeromoça, né? Eu sou velho, né? Como é que fala? Mas aeromoça é bonitinho. É bonito, né? É carinhoso, né? Agora é comissário. Comissário de voz é muito profissional, né? Aeromoça. Aí tem um vocabulário seus lá, que é específico de área. Não, o cara que estuda 3, 6 ou até 1 ano, ele não vai saber isso. Não vai saber. Sim. Ou você que é da biblioteconomia, né? Que mudou de nome o curso também, né? Não, o curso é o mesmo, porque o curso é antigo e ele é bem tradicional, né? E, assim, o nome... o que eu faço hoje na pós é ciência da informação, que é um campo mais aberto. Tipo, não tem só biblioteconomia, tem outras áreas. Entendi. E faz interdisciplinarismo e multidisciplinarismo, que aí tem outras áreas que se envolvem também. Imagina o cara que estudou inglês 6 meses falando multidisciplinarismo em inglês. Ele não fala ainda. E como ele não vai saber. Multidisciplinarismo? Eu também não sei. E eu estudo inglês há 22 anos. 21 anos. Pois é. Não, a gente não sabe vocabulário de área. Então, quando a galera cai nessa cilada, assim, que é, fala inglês em 3 meses, sim, você vai falar. Na verdade, meu aluno, ele fala inglês no primeiro dia de aula. Ele vai falar assim, ó, Hi, my name is Nathalie, I am 30 years old, I am a biologist. Beleza, tá falando inglês. Isso aí você fala na primeira aula. Eu te ensino a se apresentar em inglês, te ensino alguns números pra você falar o número do seu telefone. Beleza, primeiro dia. Aí eu vou vender a minha ideia. Fala inglês em 1 dia. É meio... Assim, meio desonesto, assim, né? Mas só que tem gente que usa dessa estratégia. Bom, eu estudei 1 ano até eu começar a dar essas monitorias. Com as monitorias, eu não pegava só os alunos do básico. Eu pegava alunos que eram acima do meu nível. Que era era pré-intermediário na época, e eu pegava alunos do intermediário para ajudar no homework. E aí eu acho que eu tava nesse nível aí, na época do estadual. Eu tava no pré-intermediário, mais ou menos aí. E aí eu falava assim, velho, como é que eu vou dar aula para esse cara? Como é que eu vou ensinar ele um negócio que eu não aprendi ainda? Então eu era assim, aquele aluno que falava básico, mas sabia falar neither do I.
So am I. Que eram uns negócios que era lá do intermediário. Sim. Mas eu já sabia usar. E aí isso acelerou o meu processo de aprendizagem. Então assim, eu comecei a aprender coisas que não era do meu nível ali. E aí eu fui começar a fazer uma coleção de livros literários, né? Livros de literatura da coleção Penguin. Que eram os fininhos. Tem aí, ó. Tem aí, ó. Tem um aí, tem aí. Então, eu comecei a fazer essa coleção. Então eu ia nas livrarias Sebo aqui no centro mesmo, que eu já ficava aqui na Praça 7. Tinha STB não, era SBS? Tem SBS que ainda... Tinha uma bem aqui na Rio de Janeiro aqui que eu comprava lá. Eu comprei muito, até na leitura às vezes eu ia e pedia, né? Tinha uma leitura, eu não sei se tem ainda na Amazonas, ali perto da Praça 7. Sim. Tem uma descendo. Descendo. Tá, do lado do Cine Brasil, eu acho. Eu não sei, eu acho que é ali embaixo mesmo. Ali embaixo. E eu comprava lá também. E eram livros, tipo assim, bem fininhos. Sim. E eu olhava o nível atrás, né? Tinha o nível e tal. Aí eu olhava assim e falava assim, esse tem 1.500 palavras. É do pré-intermediário. Aí eu falava assim, vou pegar o de 1.700, que já entra no intermediário. Então eu me forçava ali. Deixa eu fazer uma adenda aqui, rapidinho. Gente, e o negócio que eu tô percebendo aqui, em nenhum momento ele falou de estudar inglês pra pensar em trabalho. Certo? Porque no meu caso... é tipo assim, é o que eu gosto. E aí isso se tornou o seu trabalho, o seu trampo hoje. Exatamente. Mas aí começou assim, com essas leituras. E aí eu fui subindo de nível ali mais rápido. E até que no ano de 2005, em dezembro de 2004, teve o fechamento, né, das turmas, da escola, tudo, antes do Natal. E aí minha coordenadora falou, Sr. Rodrigo, você tem vontade de ser professor? Eu falei, tenho, eu quero ser professor. Ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, em janeiro a gente vai oferecer um treinamento para os professores, a gente contrata professores novos, você quer participar do treinamento? Aí eu te prometo uma turma se você passar em tudo. Eu falei, então eu quero. E aí, entre dezembro e janeiro, né, dezembro de 2004 e janeiro de 2005, eu estudei tudo que existia na minha frente em inglês. Eu fiz todas as gramáticas. Tipo assim, eu sabia usar, tipo, sei lá, Future Perfect Continuous. Eu já sabia usar. E isso tinha 1 ano e meio de inglês. Sabia, assim, estruturas gramaticais, aí eu lia texto, aí eu falei assim, não, esse vocabulário eu não conheço, deixa eu ver o que é. 2004 não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? Sim. Tinha que ir atrás de livro. não tinha Google Biblioteca Translate, e não tinha livraria. ChatGPT. Era livro. Então eu abri o dicionário, aí escrevia lá. Então os meus livros, eles são sublinhados, né? Então é livro, papel, galera antiga mesmo. E aí eu eu fiz esse treinamento em janeiro de 2005. Em 2005, fevereiro de 2005, eu tinha minha primeira turma. Em fevereiro de 2006, eu tinha 7 turmas. Caramba. Aí ela já tinha me dado turma durante o semestre, porque eu era o professor mais novo. Aluno adolescente adora ter aula com o cara que canta Snoop Dogg. Então, assim, eu chegava com o meu headset, ficava lá cantando minhas músicas. Go, shorty. Cool teacher, né? It's your birthday. É o cool teacher. Então, os alunos... Aí eu descobri que eu era um retenção da escola. Eu retinha aluno na escola. Então, a coordenadora falou assim... Valorizou seu passe. Dá mais turma pro Rodrigo. Aluno não falta de aula quando o Rodrigo dá aula. Aí além de ser engraçado. Porque era engraçado. Era o cara que cantava, zoava. Fazia as coisas. E era assim, o meu aluno tinha 16 anos, eu tinha 18, 19. Sim. Então assim, parecia que era um colega dele, mas era meu professor. E uma coisa que foi faltando nessa história, só que você aproveitou o tempo do estadual, que a galera tava lá, pra praticar também. Dos intercambistas, a Amber, que é a nossa amiga, né? Inclusive encontrei com ela ano passado. A galera que foi pra lá, eu aproveitei muito disso, essa oportunidade, porque eu não tava estudando na época. Eu tava só, tipo... Vou pegar aqui esse gancho aqui essa oportunidade para praticar. Eu já conhecia um pouquinho do idioma e fui praticar. Mas assim,
quando eu comecei a dar aula, foi de fato quando eu comecei a estudar pra gramática. Então eu fui mais atrasado que você nesse sentido. Tipo, eu fui começar a dar aula em 2008, já quase 4 anos depois da escola. Depois da escola. Foi 3 anos. Depois que eu voltei do intercâmbio, é que eu fui estudar gramática, que eu fui, tipo, que eu tenho que dar aula, então eu tenho que saber o negócio, né, direitinho. Mas você aproveitou bem essa oportunidade, tanto na escola que você tinha ganhado, você teve essa oportunidade de estudar, com o colégio cheio de intercambistas. Exatamente. Então, assim, tudo que eu aprendi, eu colocava em prática. Eu lembro de 2 festas que a gente foi. Teve uma que foi na Amazonas, também, num prédio. Tinha um monte de intercambista da Rotary, né? Rotary. E a galera... Rotary mesmo. É Rotary mesmo, né? Rotary. Rotary. Então tinha um monte de intercambista lá. E aí eu fui chamado para ir também, porque eu conhecia uns lá do Estadual Central. E aí eu fui. Aí eu lembro que tinha a Kelly, também do Canadá. Pô, tem gente pra caramba, Kelly canadense, tinha a Yumi, que era japonesa, né? A japonesa. Eu tenho a moedinha dela até hoje. Tem. E a Amber Hoffmeister, que é do Colorado, que foi a que eu fiquei mais próximo. Tinha o Uke também, tailandês, você lembra dele? Lembro dele, mas a gente jogava basquete comigo muito. A gente não ficou próximo. Mas eu lembro assim, as 2 que eu fiquei mais próximo era a Kelly, que não estudava no Estadual Central, mas ela era amiga da Amber. E a Amber era mais próxima. Então ela foi, tipo assim, o primeiro inglês nativo que eu tive contato direto, assim. E eu falava assim, não, mas ela fala muito mais rápido. Né? Muito mais rápido do que o meu CD lá no New Interchange, que falava assim, Hi, my name is Charlie Chuck, but please call me Chuck. Não era. Ela falava de uma outra forma, ela cortava tudo, sabe? E aí, ela foi a primeira pessoa que me deu um emprego de tradutor. O que ela tá falando, Rodrigo? Ela disse que vai fazer isso, isso e isso. Nossa, que doido. Não, pergunta isso aqui pra ela. Aí eu tinha que perguntar. Ficou de papagaio. Aí eu fiquei de papagaio ali, o papagaio bilíngue, né? E aí foi meu primeiro emprego de tradutor, né? Na vida, de intérprete. E a gente aproveitou isso na escola, porque a galera falava, ó, pergunta pede Marcelo, pede Rodrigo, sei lá, sabe? Tipo, a gente tinha tipo as pessoas. Da escola, conseguia falar com o pessoal. Sabiam falar inglês, né? Exato. Aí já ficou assim, a gente que andava com o pessoal gringo lá do intercâmbio, aí eu já tinha 18 anos, eu já trabalhava, eu já ia de carro pra escola, e tipo assim, eu tive um momento... ensino médio muito legal, muito diferente, e lá começou meu sonho de eu quero ir para os Estados Unidos um dia, nossa, eu quero ter essa oportunidade um dia, tal. Só que era muito distante pra gente, né? Falar sobre os Estados Unidos era um negócio muito distante. Não, fazer aula, cara, era impossível. Fazer aula era uma coisa muito distante. Fazer aula de inglês era, né? Era tipo assim, só o rico que fazia. Exatamente. Eu passei por isso em 2003, quando eu pedi minha mãe de aniversário. Eu falei assim, eu queria fazer inglês, mas eu sei que a gente não vai ter condições agora. E ela olhou naquele olhar de mãe, assim, tipo, não vai dar, mas vamos fazer de tudo pra dar? Sim. E aí a gente foi em algumas escolas, perto lá de casa, e a gente descobriu que não dava mesmo. Então, assim, aí eu tive a ajuda de um amigo meu, um outro Marcelo Pimenta, que um dia ele chegou pra mim no segredo e falou assim, Rodrigo, então, cara, não conta pra ninguém, mas eu vou para uma cidade nos Estados Unidos, chama Little Rock. É capital do Arkansas, né? Que fala Arkansas, que ele que me ensinou a pronunciar. Aí eu falei, nossa, sério? Então, e eu tenho uma bolsa nessa escola, que é a escola onde eu fui estudar, e virei professor, e tudo. Esse cara me deu a bolsa dele para eu estudar inglês. Caramba. Só que era de 50%. Então eu tinha que pagar os 50%. E com a monitoria eu não tinha que pagar mais nada. Sim. Então é uma coisa girando para as outras acontecerem. Então assim, é conversa que eu tenho com a minha esposa, conversa que eu tenho com meus amigos. Assim, nunca bloqueei as expansões que você pode ter. Sim. Imagina se eu chegasse o Marcelo e falasse, não, você é doido, eu estudar inglês? Acabou. Eu não ia ter estudado inglês, não ia ter virado monitor, não ia ter conhecido a Amber e conversado com ela. Eu não ia ser professor. Eu ia olhar pro Marcelo e falar assim, não, que bobo, tá no Brasil, fica falando essa língua aí, nada a ver. E o que tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso. Sim. Mas aí é uma coisa que aconteceu, que eu acredito que são coisas que Deus coloca no seu caminho. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Deus coloca essa pessoa lá e ele fala assim pra você assim, ó,
você pega ou você larga. E eu decidi pegar. Aproveitei, e aí foi surgindo. Em 2006, eu já dava aula. Aí eu falei assim, não, quero ser professor mesmo. Vou fazer física. O que tem a ver? O que aconteceu? Eu tô aqui esperando. O que aconteceu? Eu tô aqui esperando, vou fazer letras, física. Não, velho, eu falei assim, eu vou fazer física. E aí, né, na nossa camisa, né, de formandos 2004, tinha assim, ó, física. Véi, onde que eu tava com a cabeça? Mas era que eu gostava, eu achava o máximo física, e eu falei, eu quero ser físico. Quero ser o novo Einstein. Ah, vai sim. E aí eu fui pra fazer física, aí depois eu troquei, porque minha irmã é engenheira eletricista. Então teve influência. E aí eu queria, não, quero ser engenheiro eletricista também, igual minha irmã. E aí no decorrer dos estudos, assim, eu percebi o tanto que eu não sabia matemática. Tipo assim, eu era muito ruim. E eu falei assim, cara, eu não vou ser um profissional bom nisso. Sim. E aí eu falei assim, não quero fazer isso. E aí eu falei assim, eu vou fazer o que eu mais gosto, é letras. Quando eu falei que eu ia fazer letras, né, muitos dos meus amigos falaram, velho, você é doido? Você vai fazer o que da vida, velho? Dar aula nessas escolas aí? Professor apanha na sala, ganha pouco, tem que entrar de greve para conseguir um direito mais mínimo que tem. É isso que você quer? Aí eu falei, cara, porque eu gosto tanto que eu vou ser mó feliz fazendo isso. Tipo assim, não vai me importar muito assim, o salário, os negócios. Eu não tava muito ligado nisso. Tava ligado no... Já que eu vou viver a vida inteira fazendo, é melhor viver fazendo... Uma coisa que você gosta, né? Exatamente. Tipo assim, viver essa vida fazendo uma coisa que você gosta. Sim. Do que ficar frustrado ganhando muito dinheiro. Essa era a minha ideia lá. E aí, eu fui fazer letras. 2006, eu entrei na letras. E aí eu conheci um professor numa outra escola aqui no centro de BH que eu dei aula, chamava Zanol Idiomas, bem na Amazonas também, Zanol. Lembro. E aí o professor Will estava dando aula lá, um cara brasileiro, e ele era o coordenador do programa de intercâmbio que a gente fez. Ele, antes da Manu entrar, né, ele era o cara que indicou a Manu para assumir o departamento. Então, assim, eu cheguei lá em 2006. A Manu não era coordenadora. Quem era coordenador era o Will. Sabia não. E aí o Will me viu dando aula, né? Os alunos, eu cantando com os alunos, ensinava Alicia Keys. I keep on falling in. Os alunos, que doido, teacher. Mó legal. E aí ele falou assim, cara, você é a cara de um programa que eu sou coordenador. Um programa de intercâmbio. Eu falei, nossa, sério? Mas é pra ir pra onde? Para os Estados Unidos, a gente leva para acampamentos de verão nos Estados Unidos. O quê? É só dos ricos, né? Eu já me tirei do programa. Tipo assim, eu percebo hoje assim, as minhas falas que me tiravam das coisas. É só para os ricos, né? Não, na verdade não é não. Porque são 3 etapas, essas etapas elas são eliminatórias, então você precisa trabalhar para você conseguir passar, e cada etapa é R$300. Eu não sei quanto que vocês pagaram na época. Foi isso aí, mais ou menos. Era R$300. E sabe o que aconteceu? Mais ou menos, foi um pouquinho a mais, mas é porque foi depois, né? Eu fiz a primeira etapa, passei, ganhei vários contests, né? Tinha... como é que chamava? Que a gente fazia os contests de fantasia. Tinha de fantasia, tinha de personagem, um monte de coisa. De personagem, tudo. Eu ganhei vários na primeira etapa, né? Tudo. Fazia as recreações e tal. Tava amando o programa. Chegou na segunda etapa, eu não tinha dinheiro para pagar. Eu não tinha R$300, porque eu já estava fazendo faculdade e eu pagava a faculdade. E aí, as turmas que eu dava aula, eu recebia R$5,50 por hora. Era R$5,50 e era o suficiente para eu pagar a faculdade, pôr gasolina ou minha passagem e pagava com um programa assim, né? E aí eu cheguei na Manu, que já tinha virado coordenador, e falei assim, Manu, não vai dar para continuar. Eu não tenho dinheiro para pagar esses R$300, velho. R$300 da segunda etapa. Ela falou, Rodrigo, não, vamos jogar mais pra frente, mas você não pode sair do programa, você tá indo muito bem e tal. E é seu sonho, Rodrigo, faz alguma coisa aí e tal.
Eu falei, não sei o que eu vou fazer, eu trabalho o dia inteiro, nem dá tempo de eu sair pra fazer outra coisa. Eu falei, não, eu trabalho o dia inteiro, dou aula e... Final de semana eu tô aqui. De noite eu tava na faculdade, sábado de manhã na faculdade, sábado à tarde fazendo o programa lá na UAI, né? E domingo de manhã também. Era isso, minha vida. Não sobrava tempo pra nada. Não sobrava. Aí eu conversei com o Candão. Candão. Meu vizinho. Candão. Aquele safado. Seu Candão. Não vai dar pra continuar, velho. Eu tô sem dinheiro. E o Candão puxou uma vaquinha escondida com os candidatos. E aí, quando eu fui pagar, né? Eu já tinha conseguido dinheiro depois lá. Ela deixou eu pagar bem depois. Aí ela me deu uma carta. Aí nessa carta tava a assinatura de vários candidatos falando que já tinha pagado pra mim. Que doido, doido, tinha pago véio. tudo. Carai. Já. E eu falei, não, a galera tá comigo, né, velho? Tipo, essa galera, eu acho que eles viam tanto minha paixão por aquilo, né? Que eu acho que eles ficaram assim, não, velho, esse cara quer tanto, ele cara, tem que ir, né? Véio, tem que ir, eu quero ver ele indo, sabe? Eu senti isso. E aí, velho, segunda etapa eu regacei também, velho. Nossa, recreação, tudo. Terceira etapa era um negócio mais chato, né? Sim. Que era documentação, burocracia, tudo. Palestra. E aí eu falei, nossa, velho, que doido. Aí saiu, né, o resultado. Aí meu apelido é Dog, né? Sim. Então eles, tipo, colocaram a gente vendado, né? Aí fez uma brincadeira, todo mundo vendado, a gente não sabia que era o dia do resultado, né? Era uma surpresa pra gente. É sempre uma surpresa. Eu não sei como é que vocês conseguiam fazer isso com a gente. Era chique, né? Fazer surpresa pra esse dia. Era muito legal. A gente, sei lá, a gente geralmente deixava vazar uma informação que assim, nossa, vai ser semana que vem, mas o negócio já vai ser hoje. Aí a galera já chegava no burburinho, né? Semana que vem sai o resultado, só que era hoje. Aí a gente pegava todo mundo de surpresa. Então era muito legal. Foi uma época muito boa. Nem fala, cara. Foi muito bom, né? Foi muito bom. Foi. E aí o que rolou? Eu fui fazer o programa. No dia do resultado, né? A gente vendado lá, eles cantaram, né, pra gente, good job, good job. Aí todo mundo sem entender, né, o que tava rolando. Nossa, você me deu Você me voltou no meu dia. É muito legal, né? Foi muito É isso. Esse é um sentimento que eu tenho até hoje contando também. Porque, tipo assim, é muito emocionante, assim, você realizar o sonho, assim, de muitos anos, tudo, é muito legal. Foi o sonho de todo mundo, assim, acho que participou a gente, pelo menos aqui, foi... Foi a galera cantando, assim, e eu lembro que a gente tirou a venda, assim, sem entender que era o resultado, né? Sim. Aí todo mundo fala, não, vocês passaram. Ah, eu também. Corta isso aí. Eu comecei, não consigo parar. É legal. Mas é isso aí, velho. E aí... Foda. Aí saiu o resultado. E aí no dia do resultado, a galera cantou, né? Porque aí a gente chamava cada pessoa, né? Cada grupo que ia pra o acampamento. Eu lembro a gente montando o da Isa... Camp Cullen, galera de Camp Cullen. Você tava, né? Tava lá, ele velho. Foi meu counselor. Que aí depois, sim, eu fui... 2007 eu viajei e eu fiquei de voluntário nesse programa por 13 anos. Muito tempo. Eu fiquei até 2019, que eu fui o último, assim, que falei assim, não, cara, pô, agora eu acho que tá na hora... Eu fiz a minha parte. Fiz minha parte, já fui muito grato, né, a tudo que fizeram por mim, né. Falei, beleza, vou passar esse bastão aí pra outro. E aí eles cantaram, né? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Não, eu lembro eu saindo. Isso na despedida. Caralho. Isso no dia do resultado, né? Ah, tá no dia do resultado. Do resultado. Aí foi muito emocionante. Porque foi... Assim, uma vitória, né? Sim. Tipo assim, aquele cara... Pô, velho, um neguinho lá, velho, que saiu do nada, sem pai, que o pai já tinha morrido, que ralava o dia inteiro pra conseguir, né, as coisas. E, tipo assim, eu tava indo pros Estados Unidos, véio. Primeiro da família, primeiro do meu prédio lá, da galera, tudo, né? Depois do Marcelo, né? Do Marcelo, meu amigo, né? Tipo assim, então, aí foi isso, velho. Foi isso que rolou. E aí eu falei, não, cara. Orgulho. E quando eu cheguei nos Estados Unidos... Aí eu tive uma virada de chave que foi assim, não, velho, que doido. Tudo que eu quiser na vida eu vou conseguir. Sim. Basta eu não desistir antes.
basta eu não cortar essa oportunidade. Se eu cortasse a do Marcelo para fazer inglês, não ia rolar as outras. Se eu cortasse essa de... Chegava lá no Will e falava assim, não, é só para rico, né? Se ele falasse assim, aí eu já ia falar, então não é para mim. Sim. E aí eu não ia fazer, mas ele também já deu a resposta. Ele falou, não, vambora, você tem todo o perfil, que não sei o que lá. E aí eu fui vivendo essa vida intensa. Eu sou eternamente grato, cara. Que eu sempre falei do Rodrigo, do Dog, né? E eu sempre comento, porque na verdade eu também... a minha história é muito parecida, né? E a gente aprendeu inglês na rua, né? Você ainda estudou mais que eu ainda. Você ainda foi pra escola mais do que... Mas ele que me levou para esse programa. E também foi a mesma coisa. Ele sabia que eu já falava um pouquinho. Aí eu tava na faculdade, eu entrei em 2007 na UFMG. Aí você já tinha feito o programa, você tava entrando como primeiro ano como counselor. Primeiro ano como counselor, isso. Falou, tem um programa aí e tal, você não quer participar? Falei, vamos ver, pô. E meu sonho era fazer intercâmbio também. E também não tinha grana para fazer. Aí ele me chamou, só que já tinha começado. Era em setembro. E aí, em outubro, parece que ele me falou, já tinha passado mais de mês. E tipo assim, não dá mais, né? Só que você foi lá e conversou com a Manu, falou, deixa ele participar. Ele tem que entrar. Deixa ele participar aí e tal. E me salvou, cara. Aí minha mãe me deu um jeito, assim, nessa época, eu já fazia alguma coisa ou outra, mas minha mãe é que bancava a maioria das coisas, né? Então, ela também me ajudou muito nisso. Tá ali sentada aí. Viu, mãe? Você tá escutando, né? Muito obrigado. Obrigado. Mas você que assim, cara, uma das pessoas que muda a sua vida. E você é uma delas. Tipo, muito assim, obrigado. Na minha vida, tipo, pô, se não me tivesse chamado, talvez eu não tivesse feito o intercâmbio. E depois disso eu fiz muitas outras coisas. Porque realmente você muda a forma de pensar, a sua experiência que você tem lá. Fala, cara, eu vivia num mundinho aqui, agora eu tô em outro lugar completamente diferente. Quando você faz e as coisas acontecem. Quando você vai pra UAI, muda muita coisa. Muda muita coisa. Muita coisa. A gente aprende... É porque a gente convive... a UAI é o YMCA, né? É realmente daquela música da YMCA. Você tem que falar. Tem que falar, porque o pessoal no... O que caiu? Caiu ali o negócio. Deixa eu... Ah, tá. E a gente convive com pessoas, com os ricos e com quem não tem nada. É bem democrático. É bem democrático. Sim, e assim, a gente aprende a conviver e são as mesmas condições para todo mundo. Ninguém é mais privilegiado do que ninguém ali. Ninguém escolhe para onde vai. Ninguém é privilegiado porque tem mais dinheiro ou porque não tem. Sim. É todo mundo na mesma situação, participando do mesmo processo seletivo. Isso faz muita diferença. Demais. Porque, tipo assim, foi um dos primeiros lugares na minha vida que eu vi assim, não, velho, que a galera, assim, parece que todo mundo tá igualado mesmo, assim. Se você tem dinheiro ou se você não tem, não interessa. Você fez a recreação, a sua recreação não foi boa não, viu? Precisa mais animação, precisa disso. Vamos usar a criatividade aí. Sim. Nossa, tá jogando Queimada. Queimada é um jogo que tem 70 anos. Vamos mudar essa queimada? Cada vez que a pessoa for queimada, tem que gritar uma coisa. Aí a gente aprendia a criar, né, do que já existia, né? Eu até gosto da teoria que eu aprendi pelo Murilo Gun, que chama combinatividade, né? Que é você pegar todo o seu repertório de conhecimento e ligar ao seu repertório, ao seu conhecimento, que é o conhecimento vertical, né? No meu caso é inglês. Mas é assim, na minha aula de inglês, eu falo sobre produção musical. E eu falo também sobre a guerra da Ucrânia. E aí eu conversei ontem com os meus alunos sobre... grupo de conversação, quinta-feira à noite, a gente conversou sobre o sistema de defesa dos Estados Unidos. Tipo assim, aluno nunca discutiu sobre isso. Aí ele fala assim, não, teacher, mas como é que fala bateria antiaérea? Aí você vai lá, como é que fala... Aí tem uns caras que falam assim, nossa, teacher, eu jogava Counter-Strike e eu já conheço essa aí e tal. E é mó legal. Sim. E aí é uma discussão rica sobre várias coisas. Só que assim, eu não sou especialista nisso. Em geopolítica, em guerra, em conflitos mundiais. Mas saber um pouquinho, eu consigo ligar com a aula de inglês. Então eu combino várias coisas. E a UAI me ensinou a fazer isso. Falei assim, se eu te der uma bola e te der um pé de sapato, o que você pode jogar? Fita. A gente pode jogar Queimada,
mas se a pessoa estiver segurando o tênis, se você queimar essa pessoa, ela vai estar escondendo o tênis. Se você queimar ela, quem vai ser queimado é você. Pô, acabei de inventar uma regra nova. Mudei a regra com eu tenho uma bola, tenho um pé de tênis e tenho o jogo queimada. Então era isso que a gente treinava. Vai ficando mais interessante. A gente aprendeu lá na UAI solução de conflitos. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tinha... e o mais interessante também, é que a gente saiu daqui, né? De 18 a 28 anos, né? Na época, eu não sei como é que tá hoje. Eu acho que agora vai até 32, alguma coisa assim. Mas a gente tinha que cuidar de criança lá nos Estados Unidos. Imagina, você tem que falar uma língua diferente, você tem que se comunicar em inglês, você tem que inventar brincadeiras, você tem que entreter crianças de várias idades diferentes. Então, além de ter os conflitos ali de brincadeira e tal, você tinha as crianças que já são conflitos. Sim. Que você tem que resolver. Sim. Então, e isso traz pra gente uma certa maturidade para lidar com os conflitos da nossa vida como um todo, quando a gente volta. É intensivo. Foi muito intensivo. Muito intenso mesmo, assim, né? Nossa, tem que aprender tudo em 4 meses para ficar lá 3 meses. Sim. E a gente tinha 1 mês de férias. Lembra desse mês? Sim. Lembra que a gente se encontrou em Nova York? Claro, pô. Como que não? Eu não usei meu mês de férias. Você não usou seu mês de férias? Não, porque quando o meu camp acabou mais cedo, né? Por conta do fogo. Teve incêndio. Teve um incêndio lá e então acabou mais cedo. Eu lembro desse. E 2010. Aí, 2 semanas depois, que a gente ficou lá no camp ainda mais uma semana, depois mais uma semana vagando, porque eu sem saber o que a gente ia fazer, eu fui chamada, a minha prima me chamou para poder fazer o curso de comissário, então eu voltei antes. Aí eu não usei meu mês de férias lá. Entendi. Bom, histórias se cruzando, né? É muito legal, né? Como que as nossas histórias de vida, elas vão se cruzando, né? Igual assim, eu conheço a prima que fez o programa também. Sim. Que virou comissária de bordo também. Que estudou com o Marcelo. Que estudou era com mais Paracatu. Em Paracatu. Só. Que depois vocês reencontraram em Paracatu? Sim. Foi. Foi. É sinistro. É muita coisa. Então, assim, por isso que eu sempre falo, não feche essas expansões que você vai ter. A oportunidade vem, agarre. Você não sabe o que vai sair dali. Você não tem noção. E se você perde essa oportunidade, você não vai conseguir saber o que tinha do outro lado, porque você não pegou a oportunidade. Então, agarre todas. Às vezes não vai ser tão bom. Aí você deixa ela passar e pega uma outra que vem. Mas sempre pegue as oportunidades e faça o melhor que você puder delas. Sim. Foi o quê? 2010. Não, minto, 2007. Fui para os Estados Unidos primeira vez. Fui para um acampamento chamado A-Lee Family YMCA, no subúrbio de Houston, Texas. Day Camp. Eu trabalhava de 8 da manhã às 4:30 da tarde e minha família ia lá e me buscava e eu ia para casa para viver a minha vida de americano. Que foi excelente. Tinha churrasco no backyard. Tinha swimming pool on the weekend. Uau. Tinha vai de barco pra marina, não sei o que lá, pra pescar. Nossa, foi doido demais. Doido demais. Negócio igual filme, igual sessão da tarde. Nossa, cara, isso é muito doido. Vivia essa brincadeira aí. Nesse mesmo ano, a gente foi conhecer alguns acampamentos. Um desses acampamentos chamava Cinco Ranch. É o outro, tá. É outro. Cinco Ranch era um outro day camp. Legal, fizemos, juntamos, né, as crianças e tal. E depois a gente foi para Bandera, Texas, que era o... esqueci o nome do acampamento. Se eu lembrar, eu falo. Em Bandera, Texas. Que foi onde eu conheci... Ai, eu quase espirrei. Ué, espirra. Pode espirrar. Pode espirrar que a quando história é boa. Fala, não vai. Se concentrou no espirro. Mas eu conheci um cara que foi o seu coordenador ou diretor, que é o Len. Sim. O Len, ele era o diretor desse acampamento. Que eu esqueci o nome. Em Bandera, Texas. Não era o Ranch, não? Era alguma coisa Ranch. Hammer Ranch. Hammer Ranch. Hammer Ranch. Que ele era coordenador lá. Então pronto. Antes do meu, ele era coordenador lá. É isso mesmo, Hammer Ranch. Hammer Ranch. Era o nome do acampamento. E a gente foi lá. E esse cara,
ele foi cumprimentando os intercambistas e ele me olhou de cima e embaixo e ele me pulou. Véi, eu tomei um ódio desse cara. Na hora. Você me conta essa história. E eu, tipo assim, eu fiquei sem entender. Aí eu comecei a falar em português, xingando ele em português, né? Eu tava com meu amigo lá, o Bira e tal. O cara mal folgado, tal, beleza. E aí o Bira me contou o que tinha acontecido no acampamento. Ele falou assim, Rodrigo, você não sabe o que pegou essa semana, cara. Tipo assim, a gente teve uma semana que pegava assim, crianças mais, tipo assim, mais pobres mesmo, assim, nas periferias dos Estados Unidos ali, da região de Houston, e levava essas crianças para o acampamento para eles terem uma oportunidade também, né, de ter uma experiência em summer camp, tudo. Era um programa muito legal que eles faziam. O Len odiava essa semana, porque nessa semana chegavam os meninos sem educação, os meninos que xingavam, que falavam alto, que não cumpria a regra, tudo. E o Len, ele é um poço de disciplina, ele fala baixo. E depois que o meu ódio por ele inicial terminou, quando eu fui conhecer quem que era o Len. Por que ele fez aquilo? Porque eu tava simplesmente vestido igual os meninos. Que ele olhou e falou assim, véi, você é mais um tipo, bandoleiro. Você é mais um deles. Bandindinho. É um bandindinho. Eu não vou ficar aqui, não vou cumprimentar esse cara. Hoje eu entendo. Eu falei, poxa, cara, não entendi. Podia cumprimentar. Sim. Mas não precisava ter pulado e Sim. tal. Eu sou brasileiro, não tem nada a ver com essa história aí, suas, não. Mas nessa semana, as crianças que eram enormes, né? As crianças de 15 anos, parecia eu com 30. Sim. Brutão os caras. E aí, um conversando com o outro, tal, usando gíria, black English, tal. Yeah, what's up, man? Não sei o que lá. E aí, um descobriu que um era de uma gangue e o outro era de outra. Nossa. Dentro da cabin. E aí, porradão comeu. Nossa. E aí, o Bira, que tava me contando, ele falou assim, Rodrigo, os caras eram tão grandes, um batendo no outro, que eu só saí da cabin e tranquei os meninos lá. Deixa eu quebrar o pau aí. E foi lá chamar o Len. Aí chamou polícia, chegou um monte de coisa. Um problemão nesse camp. Camp Hammer Ranch. Eu lembro nessa época tinha o Zaga, Filipão e Bira. Eram os 3 calças lá. E tinha mais 2 pessoas que eu não tô lembrado. Mas aí foi isso. E nessa mesma semana a gente foi pra lá, como tipo um support staff, né? Que chegou pra ajudar com outras coisas. E aí o Len deu de frente com a personificação personificação daquela briga da mesma semana. Você tá todo de hip hop, basquete, né? Exato. Todo... Bonezinho de lado, estilo Chris Brown na década de 2010. Pior que eu já vi foto disso. Era isso. Bonezinho de lado, cordãozão aqui, com crucifixo, calça e a gente era invocado com essas coisas. A gente gostava de... Isso. Pô, eu lembro que eu usava as roupas e a gente dançava, a gente fazia... Tudo que era envolvido com hip hop e basquete, a gente tava metido ali. Tava tipo, a roupa, um jeito, trejeito, o jeito de falar, a música, tudo. Não, eu lembro assim que eu peguei assim, eu lembro que o 50 Cent, né? 50 Cent tomou os tiros dele lá, né? 9 tiros. Um tiro bateu aqui e saiu do outro lado aqui. E aí ele tem a mandíbula um pouco travada. E aí a gente achava que era estilo do cara cantar assim, aí eu falei, no club, bottle full of butt. E aí eu comecei a falar assim, eu mexia só o lábio, velho. I wanna be 50 Cent, man, come on, I'm 50 Cent now. Wanna talk like that. E aí eu achava o máximo aquilo. Aí punha um esparadrapo aqui, eu sou o Nelly. Era isso que rolava, né? Você rolava aquela tiarazinha do basquete, né? Tipo assim, a gente nem suava pra usar aquilo, mas é o que a gente usava. E eu tava desse jeito, que era exatamente o menino de periferia de Houston. E o paralelo que eu queria fazer, que eu esqueci, você gostou, a sua paixão pelo inglês veio da música? Assim, porque eu falo geralmente... Pra mim sempre foi mais a música, mas o audiovisual em modo geral. Tipo, a gente que cresceu assistindo TV aberta, então era tudo filme, a maioria dos filmes americanos, de Hollywood e tal. Então teve essa coisa de influência muito forte americanizada, né, assim, da cultura americana com relação à música e com o audiovisual de modo geral, né? Foi pra você assim também? Foi exatamente isso. A música foi a minha primeira influência, assim. Eu tive sorte de ter nascido numa casa bem musical. Meu pai cantava,
Minha mãe canta até hoje. Meus tios tinham roda de violão, todo mundo canta. Então eu cresci ouvindo Elvis Presley em casa, Michael Jackson, Nina Simone, Aretha Franklin, Tina Turner, The Carpenters. Eu ouvi muita música em inglês que minha mãe gostava. Phil Collins. Pô, bom demais. Ray Charles. Então assim, minha mãe ouvia isso. E aí eu ouvia também. E curtia. E o que eu mais gostava era Michael Jackson. Michael foi o rei pra gente, rei, né, velho? É o rei da nossa época, assim. Era o cara, era o Chris Brown ou o Bruno Mars de hoje, né? Assim, era o ícone. E aí eu ouvia muito essas músicas. O Rodrigo Teaser vai fazer show aí, você viu, né? É o Rodrigo. Você conhece ele? O Teaser? Sim, eu fui no show dele aqui. Esse é o que faz o Michael Jackson. Vai ter agora. Vai ter de novo. Eu fui no... não sei que hall mais, né? Que muda tanto. Chevrolet Hall, Marista Hall, não sei o que lá. Hall, cada hora Arena Hall. Arena Hall agora. Eu fui nesse show lá, foi muito legal. Minha mãe foi comigo, ela também... Parece que o cara volta, né? Tipo assim, muito, muito legal o show. E... perdi na conversa. Sua família musical. Minha família musical. Então, eu cresci ouvindo música. Em inglês. Em inglês. Em português também, mas muito em inglês. E eu brincava de cantar. De fingir que eu sabia cantar as músicas. E eu cantava de acordo com o que eu ouvia. Em 2002, eu já focado no hip hop, cantando. E aí eu descobri que eu tinha uma habilidade. E essa habilidade era, eu conseguia repetir a palavra exatamente do jeito que os caras cantavam. Você só não sabia o que era? Então parecia que eu falava inglês. Ah, tá. Então eu lembro, a primeira música, primeiro hip hop que eu aprendi a cantar, era assim, ó, 1, 2, 3 and to the 4. Snoopy Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door. Ready to make an entrance, so back on up, cause you know we about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. E aí eu ia. Aí eu baixava a letra, né? Nossa, pra baixar a letra demorava demais pra chegar a letra. Baixava a letra, imprimia e punha na minha pastinha de música. Aí eu ia, olhava as palavras assim, eu falava assim, eu acho que ele tá falando isso aqui. Então isso fala assim. Então não é about, igual eu tô lendo. Quando ele fala isso aqui, ele fala about. Então tem que ser about. Os meus alunos geralmente falam about. Aí eu tenho que corrigir esse som lá no final. Eu falo assim, olha, esse fonema aqui não é o ch, esse fonema é o t. Então tem que ser about. Agora, no inglês americano, como isso aí é uma plosiva desvozeada, Nossa senhora, que é um som que vai explodir, só que sem vibração das pregas vocais, ele pode ser só reduzido. Você vai só tocar a língua onde que tem o ponto de articulação, mas você não precisa explodir esse som. Então, ao invés de falar about, você pode falar about. E para ali no T. O T, ele foi iniciado, mas você não termina. Isso é uma característica do inglês americano. Aí os caras, não, velho, que doido, velho, mas... E eu não sabia dessa teoria. Eu só tô te mostrando que depois eu fui estudar isso. Para saber o que acontecia. Só que lá atrás eu já falava about. Eu não falava about. Igual geralmente nós falamos, né? Se eu ouvia uma coisa, eu repetia daquela forma. É interessante você escutar uma música que você escutava na infância, hoje, depois que você aprendeu, e você também percebe que por conta da música precisar ter o ritmo, né, a forma de se falar para se encaixar, você percebe que também existem palavras que são distorcidas para encaixar. E aí você aprende talvez de um modo errado. Só que não é errado, mas é só para... É um modo que o autor, o cantor, a pessoa que fez ali, fez para que aquilo se encaixasse. E aí que você fala, pô, o cara tá falando isso aqui, mas não é, eu não tô escutando isso aqui. Exato. Eu queria ter essa habilidade que vocês têm de cantar hip hop, rap, eu não dou conta. É difícil, não é fácil. Mas depois você aprende a treinar. Tipo assim, treinar musculatura, né? Memória muscular. Então assim, hoje eu assisto tipo o Eminem. Eu não consigo cantar na velocidade dele.
Mas eu consigo te explicar por que ele corta aqui, como que esse corte acontece. Se você quiser falar dessa forma, você vai ter que fazer essa junção. Isso aqui é uma elisão, isso aqui é uma assimilação. Isso aqui chama catenação. A catenação é o linking cell que ocorre quando a consoante do final da palavra junta com a vogal da outra e você vai fazer isso aqui. Você ir te ensinar a fazer isso. Agora, se você vai conseguir reproduzir isso igual ele, já é outra história. Aí já a sua parada sempre foi linguística, né? Assim, é linguística mesmo. Linguística mesmo, e eu fui para fonética e fonologia. Quero isso. E aí eu fui pro Black English, que é o African American Vernacular English. Que é assim, sabe quando você tá escutando, sei lá, uma pessoa falando em inglês, e aí você fecha o olho e você sabe que essa pessoa é negra? Isso é característica do African American Vernacular English. Tem ritmo diferente, tem entonação diferente, tem junções diferentes. Inclusive, a vibração das pregas vocais é diferente. Você já ouviu falar assim, Amy Winehouse era uma mulher branca com uma voz de negro? Sim. Esse voz de negro que a gente generalizou, né, como se fosse voz, não é só voz. Tem o jeito que a prega vocal vibra. Tem onde que o som é articulado, onde que ele é produzido. Então, assim, eu vou te dar um exemplo aqui. Assim, falar... Como é que você fala antes? Before. 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 A gente faz com som de B, I, before. E tá perfeito. Continue falando assim, tá lindo, perfeito. Vai comunicar tudo que a língua precisa. Alguém para se comunicar e um interlocutor para entender o que você está expressando. É isso. Então a gente fica na pilha, né, de sotaque, não sei o que lá, tal, beleza. Eu gosto. Então eu me dedico a isso. Então eu fico assim, he did it before. Beleza. Mas aí eu tô olhando o cara ali, ele fala assim, hey, he did it before. Então before pode virar before. Pô, vou falar daquele jeito lá, achei mais legal. Gostei. É before. Como é que você fala atrás? Behind. Behind. Perfeito, continua. Behind. Oh, there are books behind me. Aí eu vou pro Texas e o cara fala assim, hey, there's books behind me. There's books behind me. Que doido, vou falar behind. Aí eu falo, como é que você fala assim, eu gosto do Mike. Como é que você fala? I like Mike. I like Mike. Aí eu vou no Texas e ele fala assim, I like Mike. A folha, então esse I... É mais aberto, né, lá no Texas. Ele não tem o ditongo, né? Esse ditongo I vira um A prolongado. Aí isso tem nome, chama smoothing. Eu fui aprender isso lá na linguística, estudando fonética e fonologia. Falando, smoothing, flattening of the sound. Tipo assim, o som que vai fazer I, que é o ditongo, ele vai ser um som que vai ficar um pouco mais brando, mais longo, e vai tirar a vogal átona, que é uma semivogal. Já começou. Aí já começa a loucura. E aí, isso eu já estava fazendo na prática, cantando, lá em 2002. Aí que um cara, que era meu professor, que falou assim, Rodrigo, você podia fazer letras, cara. Você podia estudar inglês, falar sobre Black English, ninguém fala sobre isso, cara. Vai estudar isso aí. Aí ele me deu o primeiro gás, assim, de fazer letras. Aí eu fiz letras, 2006 a 2011. Nesse meio termo eu viajei 2 vezes pela Hawaii. Fui para 2 acampamentos diferentes. Esse primeiro day camp, segundo overnight, que era morar no acampamento, né? E trabalhava 24 horas por dia. Nossa Senhora. Foi muito bom, mas quero mais não. Vou deixar os novinhos. Só dorme 5 horas por dia. Só dorme pouquinho, E aí, ali eu comecei a expandir, assim, a minha ideia. Então, em 2011 eu formei, fui para esse pré-projeto. Vou escrever, quero fazer um mestrado. Aí, final de 2012, meus amigos chegam e falam assim, Rodrigo, tô querendo abrir uma escola e quero que você entre também. E eu abro a escola, faço mestrado. Eu pensei, não, mestrado é 2 anos, né? Aí eu vou ter que dedicar muito
e vou ganhar pouco dinheiro, porque você tem que estudar tanto naquele momento ali que você não consegue trabalhar muito também. Né? Tem que escrever, tem que pesquisar, tem que tabular números e resultados e tudo. Aí eu falei, cara, vou abrir escola. E cheguei, fui abrir escola. Em 2013 a gente começou a trabalhar na escola já, lá na Pampulha. Foi muito bom. Eu fiquei até 2020 na escola. Nesse meio termo eu também dava aula na Ative Language, que o nome em si eu acho que ele nem é mais usado, né? As escolas mudaram de nome. Em 2019 eu saí também de um projeto que eu já estava trabalhando desde 2011, que assim, eu formei em letras e entrei no projeto que chama CACS, que é no CACS. No CACS lá da UFMG, né? Que é da Ciências Sociais. Então eu trabalhei lá de 2011 até 2019. 19 você interrompeu alguns vínculos aí, né? Que você tinha da UAI com o CACS. 19 eu saí do CACS, 19 eu saí da UAI, em 2020 eu saí da escola. Então... E você sabia da pandemia? Não, você fez essas... Tipo assim, 2020 você saiu já na pandemia ou antes? 2020, tipo assim, foi um ano bem conturbado, né? Assim, a gente não sabia o que estava acontecendo. Só que a gente já tinha meio que conversado, assim, a gente já estava meio que entrando em um acordo. De eu sair da escola, compra a minha parte da escola, tudo, e no final deu certo. Sim. Só que em julho de 2020, eu me vejo em casa, no meio da pandemia, sem emprego, sem a escola, eu e Nathalie lá, deitado no chão, assim, no colchão lá, e pensando, e agora? Eu tenho um aluno particular que me paga R$400 por mês. É o salário que eu tenho hoje. Isso eu, um marmanjão de 34 anos, com salário de R$400, depois de quase 15 anos de carreira já. Só que aí é aquele negócio, né? A gente aprendeu a resolver conflito lá na UAI. Sim. Assim, o que eu tenho hoje? Vamos ver o que o mundo está oferecendo. Todo mundo está indo para o online porque a pandemia obrigou a galera a ir para o online. E foi maravilhoso e isso, foi cara. Excelente para mim também. Que bom que a galera aceitou, mas foi a força, né? Ninguém queria fazer isso na época. Ninguém queria. Eu lembro quando a gente mudou, né? Os alunos que faziam aula no presencial e entrou a pandemia, a gente teve que dar um treinamento para os professores para aprender a usar as plataformas, as ferramentas que tinha ali. E aí a gente falava com os pais, não, as aulas vão continuar, só que elas vão ser online. Deus me livre! Isso não funciona. Eu pago para o meu filho vir para a escola. Mas a escola tá fechada. Tá fechado, não pode abrir. A gente não pode abrir. Tipo assim, se abrir, a multa diária é R$30 mil, que era na época. Eu falei, impossível. Então eu não vou pagar tudo. Vocês têm que me dar um desconto. Aí, uma discussão muito grande. Aí beleza e tal, conseguimos conversar, todo mundo. Fomos para online. Nathalie com certeza lembra disso. Quando o online, tipo assim, se estabeleceu mesmo, em março de 2020, eu lembro que dia 19 de março de 2020 as escolas fecharam. 19 de março de 2020 fechou a cidade toda. Toda. E ali a gente demorou uma semana para treinar todos os professores, comprar a plataforma, né? Porque tinha... Se a gente usasse o Zoom, por exemplo, era 40 minutos, tinha limite, depois tinha um limite. Então a gente teve que comprar a plataforma, fazer login para todo mundo poder usar, porque tinha que ser várias turmas, né, ao mesmo tempo, então não podia ser uma conta só. A gente teve que aprender isso tudo. Em uma semana a gente fez. Os alunos ficaram sem aula durante 2 semanas. Essa primeira, que a gente não sabia o que fazer. A segunda de treinamento. A terceira, aulas normais, todo mundo tendo aula, tudo. Os pais, alguns felizes, outros brigando. Na dificuldade que a gente encontra. E aí o que eu descobri? No meio da pandemia, eu descobri que eu tenho uma esposa incrível, que estava lá comigo desde o início, que não era esposa na época, ela era só a namorada, que também viu do nada e falou assim, não, a gente pode fazer isso. E não largou minha mão e estava lá comigo. E falou assim, não, você ganha 400? Se eu ganhar mais 200, a gente tem 600, então. Olha, pô, tá comigo, que tá lá dormindo no chão lá, na caminha de solteiro,
Que a gente deitava lá e ficava pensando o que a gente ia fazer. E eu continuei dando aula na escola. Então, quando eu saí da escola, eu comecei a ganhar esses R$400 de uma aluna particular que eu tinha. Mandar um abraço para ela, que é a Maria Cláudia Bonucci, que ela é repórter do Globo Esporte. Legal. Foi minha primeira aluna da escola online que eu abri, que é a IBF Academy. E aí ela foi a pessoa que me segurou ali na pandemia, ali nesses primeiros 2 meses, que foi julho e agosto. E nisso a cabecinha daquela moça lá começou a trabalhar, falando assim, não, a gente pode fazer isso. Bom, se você conseguir mais alunos, se a gente conseguir 10 alunos pagando no mesmo preço, você já vai ter um salário de R$4.000. E aí a gente vai pagar isso e isso e isso, que tem que pagar a plataforma, tem isso e isso, vai sobrar R$2.300 para você. A gente tem que abrir um CNPJ, porque você tem que ir uma empresa. E aí você vai receber esse dinheiro, porque você não pode pagar 27,5% no imposto de renda do dinheiro que você está vindo, porque você tem que abrir a empresa, porque a empresa vai ser 6%, você começou a trabalhar. E ela chegou com um plano e falou, se você fizer isso aqui, você vai ganhar R$6.000 por mês. E a consultoria que eu te pago é quanto? Qual que é a porcentagem aí? Aí ela montou essa ideia, né? E eu fui fazer o que eu tinha que fazer, que era entrar nas redes sociais, né? Tipo, comecei meu Instagram mais assíduo, assim, em 2020. Sim. E aí fazer lives. Então, em 2020 e 2021, eu fiz 200 horas de lives no Instagram. E isso te ajudou, né? A ser visto. Me ajudou a ser visto, conectar com outros professores, saber que existia cursos online, que eu não fazia a mínima ideia desse mundo. Aí eu tive, não, teacher, eu vi sua live, cara, eu quero ter aula com você, como é que é? Nossa, é assim assado. Aí a Nathalie já montou também, né? Falou assim, amor, você não pode ficar respondendo todo mundo assim, toda hora você tem que responder. Vamos montar uma resposta. Quando o cara perguntar isso aqui, você já tem isso, você só copia e cola, a gente já... Você gasta um tempo, né, cara, respondendo. Gasta muito tempo respondendo. Então ela já fez esse processo ser muito mais ágil. Ligeiro mesmo. Né? Ligeiro, assim, ó. Não, o cara perguntou isso aqui, a gente já tem mais ou menos uma resposta, e aí eu já colava e já só adaptava exatamente o que você tinha perguntado. Então a gente foi agilizando isso, e aí, nossa, foi funcionando, legal. Aí ela, nossa, mano. Aí é essa aí que me puxa, né? Que vai... Não, você tem que fazer um curso online. Você sabe muito de pronúncia. Você fala muito sobre fonética, fonologia, que não sei o que lá. Tem que fazer um curso online. Eu falei, que curso online? A gente vai pra onde? Aí, no apartamento da minha mãe, né? Põe sofá pra cá, põe sofá pra lá, põe um quadro aqui. Vamos escrever, roteirizar, tudo. Aí virou o primeiro curso online. Aí esse primeiro curso online, a gente vendeu... não vou lembrar o mês. Mas 2021? 2021 a gente vendeu a primeira remessa. E eu lembro que a gente fez o lançamento desse curso ao vivo. Legal. Ao vivo no YouTube e tal. E aí a Nathalie que conta isso, né? Assim, que eu vibrava. Falei, nossa! Porque quando abriu as vendas, assim, aí já tinha pessoas que estavam assistindo, esperando para comprar o curso. Que chique! E tipo assim, nos primeiros 10 minutos, a gente vendeu tipo assim, 8 cursos. E aí no final da live eu já tinha vendido 15. E eu lembro que tinha uma pessoa lá que estava na dúvida, chama Elaine Hill, mora nos Estados Unidos e foi fazer o curso. Mora nos Estados Unidos há muitos anos, fala inglês muito bem, é professora lá, e ela fez o curso. E a gente criou uma hashtag, Vem Elaine, porque ela estava em dúvida, teacher, eu não sei se eu faço, tal, não sei o que lá. E a gente criou um hashtag na hora, Vem Elaine. Legal. E a Elaine veio e eu vibrava assim, vendemos 15. E aí a gente vendeu, aí pagou todo mundo, pagou todos os gastos, sobrou uma mixariazinha, deve ter sobrado uns R$2.000 lá pra gente, sim, pra dividir, né? Depois de pagar tudo. A gente, vendemos, conseguimos. Aí a gente, não, vamos fazer o segundo, vamos pensar no planejar o segundo. Aí começou. Aí eu falei, não, cara, o mundo online é muito legal. Vou me dedicar a esse mundo online. Aí eu já tinha os meus alunos particulares, né? Aí eu comecei a encher os horários. E aí, até hoje, eu dou aula de 8 da manhã às 10 da noite. Eu não paro. Eu gosto de dar aula, eu tô feliz. Se você chegar lá e falar assim, Rodrigo, eu quero fazer aula com você. É pra quê?
Rodrigo, eu vou viajar para os Estados Unidos e eu quero só falar inglês lá, eu não quero mexer com brasileiro, assim, eu já fui para lá, eu quero ficar assim, num lugar que só tem americano e eu quero falar muito. Você já fala inglês? Vou fazer uma entrevista, a gente vai ver, eu vou montar para você. Uhum. O programa é seu. Ah, a Isadora vai ter outra aula. A Isa vai ter outra aula. Eu vou usar lá... quando você era comissária de bordo, lembra quando você falava isso aqui? Não, isso aqui, ó, essa estrutura, quando você falava assim, on the behalf of, sei lá, Azul, on the behalf of Latam, on the behalf of Avianca. Uhum. O que é esse on the behalf of? Por que é behalf, não é behalf? Tá escrito half, né? Mas nesse L aqui, por que ele é mudo? Tem outra palavra que é assim? Então, e aí vai ser isso. Eu vou montar o programa para você, para a sua necessidade e baseado na sua história de vida aí que você vai me contar. Né? A gente vai fazer um diagnóstico assim, para a gente se entender, para eu conseguir montar esse programa para você. Aí, isso eu falava no online já. Gente, eu trabalho assim, eu trabalho assim. E isso foi atraindo essas pessoas. E aí elas ficaram comigo por muito tempo. E aí eu descobri que as aulas eram efetivas e boas, porque geralmente assim, os alunos ficam 1 ano num programa preparado. E eles queriam mais. Eu falei, não, mas já acabou, né, teacher? Vamos continuar. Aí eu falei assim, não. Então, olha, de 4 em 4 meses, as renovações vão acontecer automaticamente. Então, a gente vai fazer um programa que é de 4 meses, é o mínimo que você vai fazer. Chegar a 4 meses, quer continuar? Tá gostando? Tá curtindo? Quero. Renova para mais 4 meses. E aí eu via que essas renovações eram recorrentes. E eu falei assim, legal. E eu sempre tenho que ensinar coisa nova. Sim. Então, hoje eu virei assim, um cara que sabe fazer material. Assim, eu sei fazer material didático para sua aula. Tipo assim, você quer falar sobre podcast? Eu vou estudar todo esse aparato aqui, vou te dar uma aula sobre isso aqui. Massa. Então, eu aprendi a fazer isso. E nisso encheram todos os meus horários. Ou seja, só tem lista de espera. Quem quiser com teacher, Rodrigo. Lista de espera. E aí, eu e Nathalie nos vimos numa outra situação, né? A gente não consegue crescer mais. Você é um só? É porque... Tô ligado. Você é um cara, você dá todas as aulas, seus horários estão todos cheios. Tipo assim, tem dia que meu olho fica até assim, né? Tanto que eu dei aula olhando pro computador ali, ler texto, aí tem que corrigir, aí tem que ver. Olha aí no seu celular, eu olho no celular e é pequenininho, eu faço assim, aí tem vezes que eu até seguro o olho assim, nossa senhora, hoje foi. Sim. Então, desse jeito, aí a Nathalie, com a cabecinha pequena, mas as ideias são grandes, tá? Ela devia estar aqui, ó. É um convite aí, né? Deixa aí. Daqui a pouco chamar a Nathalie pra contar essa história. Ela gosta de ficar no background lá e tal. Mas é isso também na IBF Academy. Então, assim, hoje eu sou a cara da escola, né? Da IBF Academy. Então, assim, eu que tô no online, eu que produzo conteúdo. Todo dia eu tô nos stories. Todo dia eu posto uma coisa diferente. Sim. Eu que tô lá. Sim. Mas tem uma mastermind atrás, né? Então, assim, né, tem aquela ditado, frase, né? O ditado, né? Atrás de todo homem tem uma grande mulher. E eu tive essa sorte a ela lá. E então ela falou assim, amor, já sei o que a gente pode fazer pra gente conseguir mais crescer financeiramente. O que a gente pode fazer? Por que você não dá aula em turmas? Não, amor. Aí, ó, oportunidade. Ela usada por mim, por Deus. Aí ela falou assim, ó, toma, dá aula em grupo. Aí eu peguei a oportunidade, olhei e falei assim, nossa, eu já fiz isso aí antes. Nossa, isso aqui é o maior problema nas aulas particulares. Porque você tem que achar as pessoas que estão disponíveis no mesmo horário que as outras. Eu tenho que nivelar essas pessoas. Eu tenho que achar pessoas dos níveis ou igual ou parecido. Os interesses também. Os interesses, né? Assim, nossa, isso aqui é difícil de achar. A oportunidade está aí. Aí eu não quis descartar essa oportunidade. Falei, vou jogar essa oportunidade fora. Eu só pensei e falei assim, não. Mas se for grupos de conversação, dá. Porque eu consigo nivelar essas pessoas assim, ó.
vamos ver. Você chega lá pra mim e fala assim, nossa, teacher, quero fazer aula de conversação com você. Aí, beleza, eu tenho grupos de conversação, segunda e quinta hoje. Você já fala inglês? Ah, teacher, eu falo. Aí eu já tenho um texto pronto. First thing, you need to send me an audio in English explaining to me your experience with the English language. Aí ele vai e me manda um áudio falando, hey teacher, my name is James. I've studied English for 5 years, but I don't have any friends to practice with. So I need somebody to practice. Aí eu falei, beleza, ele já fala inglês, falta um vocabulário ali, às vezes a pronúncia falha aqui, mas comunica muito bem, ele cabe no grupo de conversação. Então vou fazer aula com ele. Olha, seu inglês está no nível que a gente precisa para entrar no grupo de conversação. E aí eu abri essa ideia, né? Peguei a ideia que veio da Nathalie, transformei a ideia usando a combinatividade, que é uma das teorias que eu uso, combinei alguns elementos, estruturamos e lançamos isso na internet, né? Cheguei lá na rede social, no Instagram, falei assim, gente, a partir de semana que vem vai ter turmas de conversação nesse dia, nesse horário, segunda-feira de 7 às 9 da noite, quinta-feira 7h30 às 9h30 da noite. Quem tiver interessado, me manda uma mensagem. Vocês vão passar por um teste rapidinho, tá? Não é nada muito sério, não. Né? Pra galera também falar, aí vou ter que fazer prova. Né? A galera tem um receio. Não, é um teste rapidinho, só pra ver se você fala inglês. Né? Porque é de conversação, então vai ser 100% inglês. Então, só pra saber se você consegue se manter ali. Aí eu comecei a receber mensagem. Fechei a turma, velho. 10 alunos. Aí eu falei, é isso. Vou tentar abrir a segunda. Vou ver se dá certo. Não. E aí a gente foi estruturando. Então é o que a gente estava falando. A oportunidade veio. Sim. Eu podia simplesmente falar o que eu falei no início e terminar ali. Ah, não, esse negócio não dá não. Eu já fiz, não dá certo não. E continuar aqui, do mesmo jeito que estava. Não sair da zona de conforto, que todo mundo fala dessa zona de conforto. E eu ficaria ali. Engraçado. Pode falar. E os feedbacks dos seus alunos, assim? Porque você, desde sempre, foi um professor muito carismático, uma pessoa engraçada, dedicado. Super criativo, dedicado, exatamente. Hoje, você vê, assim, como é que são os feedbacks dos seus alunos? Eles te indicam para outras pessoas? Eles... como que você vê esses alunos evoluindo e tal? Como que é isso para você? Eu recebo muitos feedbacks, assim, é muito bom receber. Inclusive, eu tenho até um highlight lá no meu Instagram, que é o @teacher.rodrigonorato. Lá nos como é que fala? Os destaques, né? Tem um destaque feedback lá. Tem 3 destaques, porque eu recebo muito feedback. Teacher, acabei de fazer seu curso. Nossa, cara, foi uma mudança de vida pra mim. Parabéns. Nossa, teacher, que legal. Você não é, né, os caras ficam enrolando a gente não, né? É tudo em inglês, não gostei. Então, é isso. Hoje eu recebi um feedback. Eu até postei esse feedback, né? Uma pessoa que viu, tipo assim, rodando lá no Instagram, viu um vídeo meu. Essa pessoa aqui é massa, deixa eu ver mais. Aí eu fui assistindo. Aí ele entrou... no meu Instagram, começou a me seguir, já me mandou um feedback falando que adorou o conteúdo, que eu sou professor incrível, que não sei o que lá. Inclusive, já comprei seu curso de pronúncia e eu já comprei outro curso também, tudo. Inclusive, se vocês quiserem conhecer os cursos, né? No meu Instagram tem todos os links lá, né? De cursos, de intercâmbio, de tudo que eu faço hoje. E aí ele me mandou esse feedback. E aí a gente tem aulas ao vivo. Aí ele falou assim, não, teacher, eu tava lá na sua aula ao vivo, e aí eu vi, né, porque tem uma menina, uma aluna, que tem um irmãozinho que tem autismo, e ele adora assistir meus vídeos, né, e aí eu fico assim, não, é a minha responsabilidade, né, de não falar palavrão lá. Tem criança lá assistindo também e tal. E aí ele falou assim, Rodrigo, ele é fascinado com seus vídeos, ele fica... Aí eu falei, não, qual que é o nome dele? Me fala, eu vou fazer um vídeo pra ele. Aí esse cara que tava lá na live falou assim, não, Rodrigo, eu achei sensacional, cara, você é um cara super humano e tal, e você fez o vídeo pra ele? Eu falei, fiz o vídeo pra ele, entreguei. Ele me mandou um vídeo de volta, a criança de 5 anos, que assiste o meu canal,
e o meu Instagram, e a irmã dele toda feliz, e ele falando assim, Hi, Teacher Rodrigo, thank you for the video. 5 aninhos, velho. Bonitinho. Cara, doido demais. Aí eu até falei assim, posso, tá? Ela falou, não, é melhor não, que ele é criança. Eu falei, não, beleza, tem, mas eu tenho aqui guardado, né? Só pro... Então, assim, eu recebo esses feedbacks, assim, com constância. Um desses feedbacks é da minha primeira aluna do EBF Academy, que foi a Maria Cláudia Bonucci, que eu chamo ela carinhosamente de Mary. A Mary saiu das aulas esse ano, 2024. Ela estava em 2020, 2024. Mary é fluente em inglês. Conversa em inglês, as aulas são 100% em inglês. A gente já falou sobre fonética, já lemos muito texto, já assistimos muito vídeo, ela se vira tudo em inglês. E ela acabou de me indicar para uma outra pessoa que trabalha também lá, né, no Globo Esporte, que é a Rafaela, minha nova aluna Rafaela. Inclusive eu vou dar aula para ela depois daqui. Eu já tô indo para dar aula. E para mim esse é o feedback. É o feedback assim, faz aula com esse cara. Sim. Esse cara aí... Não, mas é porque eu vou fazer isso aqui e é mês que vem. Chama esse cara lá. Ele vai te preparar pro mês que vem. E é qualquer assunto? Qualquer assunto. Que assim, eu estive conversando até esses dias com uma amiga de um amigo meu, que ele indicou ela para conversar comigo sobre aviação. E ela quer fazer o curso e tal, só que ela tá bem crua no inglês e para aviação hoje é necessário inglês. Né? Então, por exemplo, ela vai começar o curso de comissário ainda e ela quer fazer a seleção e ela precisa de inglês. Você prepara para isso? Sim. Só que aí, vamos embora. Aviation English. Sei pouco. Mas eu tive um aluno que é piloto. E ele tem material. Ele faz aquela prova, acho que vale 6 pontos, que ele tirou 5. Ele tinha 4, tirou 5. Eu preparei ele pra tirar os 5. E ele tirou. Eu sou 5 também. 5, filho. 5 é avançadaço. Que a prova é difícil demais. Inclusive os listening deles lá, véio, que eram uns listening meio de controlador, né? Chiado. Chiadão. Eu falei, cara... Aí eu falava com ele, véio, eu não entendi. Meu amigo Marcos Fioribello, grande piloto. Piloto de helicóptero, piloto de avião. Cara massa, precisava tirar a nota, velho. Vamos preparando aí. E a gente desembolando. Eu não sou especialista em Aviation English. Mas eu estudo. Me dá a prova, deixa eu ver como é que funciona. Deixa eu ver qual que é o vocabulário. Eu falo, nossa, esse negócio chama é isso aí? Tarmac? Pra mim chamava track, era pista. Eu falei, não, a pista não é aqui não. Inclusive ali chama taxiway, ali chama runway. Taxiway é quando... O avião tá taxiando, tá? Taxiando, the taxiing around, the taxiway. But when it parks in the tarmac, não sei o que lá, eu falei, nossa, cara, não sei nada disso aí, cara. Porque, qual que é a minha? O meu é assim, ó. Gate number 5. Beleza. É o que eu preciso saber. Eu só olhava assim, what's my seat? Aisle seat 12A. E aí as comissárias lá falam assim, here, please. Tô sossegado, falo inglês tranquilo, é o que eu preciso. Mas agora, do termo técnico ali, o flap, que vai fazer isso. Aí ele tinha que fazer de helicóptero também, aí chama rotor. Aí tem o tail rotor. Não, para comissário é mais tranquilo, é mais atendimento ao cliente, mas... Então é mais... Aí então é isso, eu te preparo, mas eu tenho que estudar. Aí eu te peço um tempo. Falei, não, até semana que vem, vou trazer sua primeira aula prontinha. Eu hoje não estudo mais. É só filmes, séries e música que eu vou, aprimorando meu vocabulário e não esquecendo também. Eu não pratico mais, mas é interessante, assim, porque eu sinto falta de estudar. Mas como antigamente. Tem uma coisa engraçada, a gente tá falando assim de não estudar mais e tal, de não falar. Estuda, mas não é mesmo. Eu quando eu fui trocar de empresa, né? Porque quando a Avianca falhou, eu fui pra Azul, tem uma prova de inglês. E a prova de inglês era assim, pra mim, simples, né? Me deram quadrinhos lá, era sobre uma inundação, e eu tinha que falar sobre o que tinha acontecido ali. Sim. Tinha que ler um speech também que a gente faz no voo. E eu tinha que falar mais não sei o quê. Só que quando eu entrei na sala, eu liguei o modo não falo português. Né? Eu liguei o modo tô falando inglês.
E eu tenho essa facilidade. Sim. Hoje, né? Tenho essa facilidade de falar inglês. Me botou pra falar, dou uma travada nisso e vou. No início, Só que eu fiquei extremamente nervosa. Me deu uma crise de ansiedade nesse dia. Que tudo começou a inchar. Eu Quando tirei você tá sendo relógio. testado. Tirei relógio, tirei tudo. E eu não conseguia falar. Falei, pronto, foi mal. Mas eu fiz tudo. E eu não falei em português em nenhum momento. Porque a aula é toda gravada. Sim. Né? E eu não falei em português em nenhum momento. Eu tava lendo a tirinha lá, eu lia, eu sabia falar tudo, só que tinha palavras que não vinham, mas aí eu... I have a headache, this anxiety, e começava a respirar, sabe, mais assim, mais ofegante e tal, saí da prova chorando, achando mal. Quando eu fui ver a minha nota de inglês, ela só foi abaixo de uma menina que morou nos Estados Unidos. Por muitos anos. Minha nota foi 5. Ó que legal. O que você acabou de escrever, eu passo por isso todo dia. Eu vou pegar 2 falas. Vou pegar a sua, que é assim, ó. Nossa, meu inglês foi horrível. A minha aula foi horrível. A minha prova foi horrível. Nossa, minha prova foi horrível. Eu não sei nada. Autossabotagem. Isso acontece. Todo dia a gente faz isso com a gente mesmo. Sim. Eu indo na academia lá, todo dia malhando, treinando, pesado, olho pro meu braço. Não, mas não cresce, né? Mas vai ver, pô, cresceu 5 centímetros já. Tá crescendo, sim. Só que a gente não vê. E a gente fica autossabotando. Sim. O que o Marcelo falou assim? Ele falou assim, hoje eu não estudo mais. Só filmes, seriados, música. Aí eu ensino pro meu aluno que isso é estudo. Sim, sim. E aí eu não vou tentar mudar sua rotina demais. Tipo, você entrar e falar assim, olha, você precisa fazer 5 páginas por semana dessa gramática aqui. Ó, aqui é essa página de leitura, aqui os exercícios pra semana que vem, tá? Eu não faço isso. Eu vou te dar aula de Present Perfect. Você assiste o quê? Friends. Hey, who's your favorite? Oh, you like Joey? Joey. Joey is funny, right? Hey, I like Phoebe too. She is a singer. Is she a good singer? Smiley cat. Yeah. How long has she been singing? Present Perfect Continuous. Já foi usado. Aí ele me responde assim, I don't know, teacher. The 5 years. Smelly, né? Eu falei Smiley, mas Smelly. Smelly cat. Aí, ó, acabou, velho. Falei assim, então, ó, vai lá no seriado que você já assiste, vai no episódio 4 sei lá, do... Como é que fala? Do... Episódio 4 do... Da temporada. Sim. Você fala da temporada. Season. Eu lembrei de Season. Eu sou muito bilíngue. Da temporada 3, você vai assistir isso aqui. Do minuto 13 ao minuto 17, ele vai fazer 3 perguntas usando uma coisa lá em comum. Ache lá pra mim e traz essas 3 perguntas. Acabou. Esse é o seu homework. Aí eu sei lá, quantas vezes que você vai assistir? Se você for muito bom de pegar, 1. Se você não for muito bom, você assiste umas 3, 4, 5 vezes. Eu quero que você assista o máximo mesmo. Sim. Então se você pegar de primeiro, eu já vejo, esse material tá fácil pra ele. Vou tentar um outro. Então, é usar a sua rotina pro estudo. A gente assistindo filme, eu paro o tempo todo. Porque eu vejo a palavra nova, eu vou lá e pesquiso. Tá. Porque é exatamente assim, tipo, é o inglês funcional. É o que você precisa pra você passar por aquela situação. Pra você entender um filme, pra você entender uma situação, uma viagem, alguma coisa. É interessante, porque você não vai estudar tudo. Não tem jeito. Nem você que tá há anos, você não tem como. Tudo, nem você sabe tudo. Tem coisas muito específicas. Tem. Mas, então, assim, é pegar esses assuntos mesmo. Rodrigo, eu quero fazer um podcast e eu quero trocar agora, eu quero fazer ele em inglês. Como é que eu vou apresentar? Eu falo assim, hey, welcome to Lumina Podcast. This podcast has been sponsored by Lumina Studios. And my name is Marcelo, and this is my partner Isadora, and we are about to start. We have a guest in here today. He has been our friend for over 20 years, and he is going to be talking about his experience with English at camp and blah, blah, blah. Aí, ó, você fez a mesma coisa. Lá no início, lá que você fez em português, vou te ensinar a fazer o seu trabalho nessa outra língua. Memória é boa, né? E ele lembrou de tudo, os detalhes. Sabe, aí eu vou tentar fazer... O que eu posso fazer para sua rotina vai continuar normal. Eu só quero apertar a tecla SAP, velho, e você falar outra língua. Sim. Então é isso. Pra você nem ficar cansado também. Pra você ficar assim, que saco, hoje tem inglês. Não, eu quero que assim, no teacher.
chegando, né? Manhã, hein, teacher. Fala, beleza, esse tá... Eu vou te fazer uma proposta também depois pra gente, que eu falei com a Isadora, vamos fazer um podcast em inglês com o Rodrigo. Não dou conta. Aí, a gente consegue. E aí, assim, só que eu fiquei pensando, tipo, obviamente, pra nossa audiência, a gente teria que fazer dublar tudo e tal. E eu não sei... De legendar. Legendado, cara. De legendar, isso. Mas ela ficou insegura. Eu falei, velho, mas você já usa seu inglês no seu dia a dia? Qual que é a insegurança? Porque assim, a gente erra também. Eu tenho essa insegurança. E a importância do erro. Inglês. A gente já conversou sobre a importância do erro. Eu também já conversei com outros amigos no podcast também. Que errando, eu aprendi errando também. Uhum. Então, quando eu percebo o erro, eu me corrijo, né? Porque eu cometo erros constantemente. E hoje também eu não tenho essa obrigação mais de ser o cara que faz tudo, que fala certo. Não Porque tem. quando eu dava aula, eu tinha que ser exemplo. Então eu fazia um esforço a mais. Tipo, eu dou aula, então eu vou falar certinho, eu vou fazer as coisas. Por quê? Porque eu preciso mostrar que eu sei. Exato. Né? Mas assim, cara, essa preocupação dela, mas que bobagem, você fala inglês, qual que é a sua preocupação? Né? Assim, ou então, qual que é a preocupação em sua em errar? Porque a maioria das travas, né, das pessoas, do aluno, é a preocupação dele com o erro, de errar. O erro, julgamento alheio, o que o outro vai pensar de mim, né? E sua cabeça começa a tipo, não, mas se eu falar assim, ele vai achar que eu sou burro. Sim. Ele vai achar que eu não estudei, ele vai achar, ela vai ver e vai falar isso. Mas e você, né, no caso? Assim, eu acho que você chega num momento de vida que você vai ficar vivendo em paz quando você conseguir não ligar para essas coisas. Uhum. Porque assim, provavelmente eu pronunciei alguma coisa errada aqui na brincadeira. Não. E aí, no dia que você olhar e falar Sim, assim, teacher, mas você tinha que ter falado isso e falou aquilo. É mesmo. E pronto, acabou, e passou. Só que tem gente que vai ficar assim, nossa, eu sou uma farsa, né? Eu não posso ser professor. Você viu o que eu errei? Eu errei water. Eu falei water. Tem que melhorar mesmo. É muito diferente. Não, mas... não se cobre tanto. Não se cobre tanto. Né? E infelizmente a gente tá já tá chegando. Tá chegando o horário, já passou, né? Eu queria já adiantar os agradecimentos. Que é coisa... Obrigado por ter me feito chorar. Conseguimos. Conseguimos, porque assim, a gente tem uma amizade já de 14 anos. Sim. Vou contar, Eu passou voando. Passou voando. E você me trouxe uma lembrança, assim, pra mim é uma das lembranças mais gostosas da minha vida. Que bom. Que eu tenho... A minha memória, ela não é tão boa, vamos dizer assim, mas certos momentos foram tão marcantes como esse dia do resultado da UAI. Que pra mim foi... Tipo, eu nunca passei no vestibular. Uhum. Pra mim foi uma conquista que o pessoal fala assim, velho, você foi escolhida pra trabalhar num camp. Cara, era o camp que eu queria. Uhum. Era o sonho que eu tinha. Cara, eu alcancei meu sonho. Sim. Era aquilo ali, sabe? E tantas vozezinhas falando, não vai, não faz. Pra que você vai fazer isso? Você vai brincar. Cara, eu não fui. E a UAI abriu portas pra todos nós. Abriu portas pra todos nós. E eu só voltei de lá pra ser comissária porque um dos... Na ligação com meu pai falou, Isadora, você tem tudo pra ser comissária e agora você tá com o inglês fresco. Uhum. Então você vem e faz. Que abriu portas pra uma outra coisa que eu amei fazer durante a minha vida. Que eu amo, inclusive, que é o atendimento ao cliente focado também em segurança, que eu trouxe essa cultura de lá. Então, assim, tudo foi... Então, a UAI me trouxe isso, me trouxe amizades, me trouxe maturidade, me trouxe o inglês, né? Sim. Que hoje eu uso, que eu já usei e continuo usando na minha vida inteira. Então, eu só tenho a agradecer isso. Você faz parte disso. Que bom. Né? Você foi o counselor que estava lá, o mais animado, um cara que ajudava e tudo mais. Então, assim, obrigada. Obrigada por isso. Obrigada por estar na UAI. Obrigada pela amizade. Obrigada por ter aceitado gravar com a gente. Né? Para mim é um prazer. Fico muito feliz, né, com esse feedback também. Né? A gente teve assim, muitas situações juntos, né, de festas, a gente foi pra festas juntos, a gente pegou carona um com o outro, você foi morar lá no prédio, né, lá no conjunto. Até hoje. Então, assim, muitas coisas foram mudando, a gente viveu muita coisa, né, com acampamentos, com, sei lá, escola, né, que a gente estudou junto, tudo. Então, muito obrigado, né, eu espero que nossa amizade seja pra sempre. Pra sempre, claro mesmo. Né, pra gente... Eu faço as palavras de Isadora as minhas, né, muito obrigado. Voltou, né, cara? E
A gente tá hoje num dia movimentado aqui. Mas, cara, e assim, você que tá assistindo aí, teve uma aula de superação, de força de vontade, empreendedorismo. E espero que você aproveite um pouquinho dessa conversa aqui, né? Se inspire um pouco no Rodrigo. E obrigado, né? Pela audiência aí. E não deixa de nos seguir nas redes sociais. Se inscrever aqui no nosso canal. Tô até um pouco engasgado. O Instagram é Lumen Studio BR. Mas isso aí, eu não vou prolongar muito não, porque a gente tá com horário também. Exatamente. Cara, obrigado aí pelo seu tempo. Muito obrigado. O tempo é importante, né? A coisa mais importante que a gente tem, né? Sim, muito sucesso para vocês nessa nova empreitada, que o Lumina Podcast seja muito grande, que vocês sejam muito felizes fazendo o que vocês fazem. Parabéns. Assim, eu vi o movimento de criação do estúdio, do podcast, como que ele foi funcionando. E eu fiquei muito feliz de ver que vocês estavam juntos nesse projeto e alguns outros projetos aí. O pessoal, que doido, cara. Como assim, né? Peraí. As nossas histórias se cruzam em vários momentos. Em vários momentos. E aí, é isso. Agora vocês estão com esse estúdio maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Né? É muito legal ver evoluções, por menores que seja. Sim. O microfone mudou. Exatamente. Eu lembro. Os braços mudaram. O braço mudou. Sim. O microfone mudou. Essas pequenas mudanças, lá na frente, você vai ver assim, nossa, olha como é que tá isso aqui agora. Sim. Então isso é muito legal. E uma mensagem para quem estuda inglês. Assim, a gente vai errar muito. Né? Tem pessoas que infelizmente vão julgar nosso inglês. Vão falar que, nossa, mas você fala, mas eu sei que você é brasileiro quando você fala. Cara, é vozes da sua cabeça ou algumas vozes alheias que não entendem como que funciona, né? Como que é o aprendizado. Então, não desista, vá em frente e toda oportunidade que você tiver, pegue a oportunidade. Às vezes ela não está pronta e você vai lapidando essa oportunidade aí para dar tudo certo. Parabéns por vocês pegarem essa oportunidade de abrir um estúdio e muito sucesso para vocês. Obrigada, Doug. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.